Olá, meus amores. Estou aqui para preparar alguns recheios, para rechear alguns bolos. Estou aqui, ó, na minha bancada. E aí vou aproveitar para fazer uns recheios aqui. Vou fazer recheio de ninho, fazer recheio de chocolate trufado e recheio de chocolate branco com caramelo salgado, tá? Vamos começar com o recheio de leite ninho. Vou usar 2 caixas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 100 gramas de leite ninho, tá? 100 gramas de leite ninho, 2 caixas de leite condensado, uma de creme de leite e uma colher de margarina ou manteiga sem sal, tá? Vou preparar e levar ao fogo pra gente preparar o nosso recheio. Colocar os 2 leites condensados aqui. Colocar aqui os 2 leites condensados, o creme de leite, o ninho, a margarina ou a manteiga sem sal e vamos levar ao fogo, mexendo até dar o ponto. 2 caixinhas de leite condensado, agora eu vou colocar 100 gramas de leite ninho. Cem gramas de leite ninho. E agora eu vou misturar bem até dissolver todo o leite em pó aqui, o leite ninho, para poder adicionar o creme de leite. Misturar bem. Misturei bem o leite ninho com leite condensado. Agora eu vou adicionar o creme de leite. E uma colher de margarina e levar ao fogo mexendo sem parar. Uma colher de margarina, em média 20 a 25 gramas. E agora eu vou levar ao fogo médio, mexendo sem parar, tá? Médio para baixo, para não queimar. Tô usando uma panela de fundo triplo e espátula de silicone, pão duro. E agora é só esperar ganhar consistência e dar o ponto, tá? Vamos mexendo devagarzinho aqui aos poucos, com calma, e esperar o tempo de dar o ponto. Tá começando já a ferver aqui o nosso recheio. Essa agora é a hora do perigo. Começa a borbulhar, né? E se você não tiver cuidado, você pode sofrer uma queimadura. E queimadura de doce é muito séria, tá? Então, vamos mexendo com cuidado, devagarzinho, que ele tá engrossando, tá ganhando consistência. E ele vai parar de borbulhar e salpicar doce sobre as mãos. Então, o cuidado agora é dobrado. Ele começa a ferver, começa a encorpar, ficar encorpado. E aí ele começa a fazer uma redução de volume. E aí é a hora que você vai decidir qual é o ponto que você quer, tá? Para recheio de bolo, eu prefiro mais consistente. Então, quando eu levanto a colher, que ele não desce mais assim, escorridinho, ele começa a soltar montinhos para mim estar no ponto, tá? Para brigadeiro demora mais ainda. Mas aí vai ferver ainda um pouco, até ficar no ponto de descer da colher os montinhos. Ao invés de escorrer assim, ele vai descer os montinhos. E aí será o ponto correto para o nosso recheio. O ponto, tá chegando ao ponto aqui, ó, o ponto correto é quando solta os montinhos, tá vendo? Ó, ele não escorre mais da colher, tá? Ele vai soltando os montinhos. Então, esse é o ponto para recheio de bolo. E quando ele esfria, tá? Quando ele ficar em temperatura ambiente, ele vai ficar numa consistência boa.
nosso doce, o recheio já está pronto, tá? Vou mostrar pra vocês o ponto. Ó. Quando você fizer isso, com a sua colher, com a espátula, que descer em montinhos, não descer mais, escorrendo, então ele tá no ponto. Se você deixar passar desse ponto aqui, ele vai chegar ao ponto de brigadeiro, então vai ficar muito consistente para recheio de bolo, tá? Vamos desligar. Fogo desligado, tá? Vou mexer por mais uns 30 segundinhos aqui com o fogo desligado. Para que eu mantenha esse brilho e a textura do nosso recheio. E aí eu vou transferir aqui para essa bowl, tá? Para o bowl, e vou cobrir com filme plástico em contato e deixar ele esfriando até atingir a temperatura ambiente, para que a gente possa utilizar, ok? Olha só a textura do nosso doce. Agora eu vou colocar aqui na bowl. Colocar um filme plástico em contato para não criar aquela película sobre o nosso recheio. E vou deixar esfriar em temperatura ambiente para que a gente possa utilizar para rechear os nossos bolos. E agora eu vou preparar o recheio de chocolate. Filme plástico em contato agora. E só deixar esfriar, aguardar esfriar para que a gente possa rechear o nosso bolo, tá? Enquanto isso, eu vou mexer um outro recheio, o de chocolate. E logo em seguida, o de caramelo salgado. O nosso recheio já ficou pronto, já coloquei para ficar em temperatura ambiente, para resfriar, tá? Vou deixar ele ali descansando, até ele ficar em temperatura para que eu possa rechear os bolos. E agora a gente vai para uma outra preparação, tá? Espero que tenham gostado, beijos e até daqui a pouco.